E chegamos ao sétimo e bombástico episódio de Shogun, e o que não faltou aqui foi treta e barraco pra galera assistir, tá? Com direito a Daimyo colocando a katana no saco e se rendendo ao inimigo, irmão passando a perna em irmão, pior do que briga por herança de avô pensionista, e até samurai guerreiro chorando de dor de corno sem poder curtir um sertanejo da depressão em pleno Japão feudal. E olha, eu vou ser bem sincero pra vocês, esse talvez seja o episódio mais problemático no quesito adaptação, tá? Não tô dizendo que ele foi ruim, nem nada disso. Lógico, a gente entende que quando você pega um livro, um quadrinho, né, uma obra literária original, e você vai adaptá-la para uma outra mídia, seja o cinema, seja uma série, enfim, precisa haver uma modificação, a linguagem é outra, a dinâmica é outra. A gente entende isso. Né? A Shogun até então ele estava seguindo ali muito à risca, logicamente resumindo, né, boa parte da história, mas o núcleo central da adaptação estava ali. E aqui os caras meteram o louco, assim, um 360, uma guinada violenta, e muito do que aconteceu nesse episódio ou foi completamente alterado em relação ao livro, ou simplesmente não existiu, tá? Então, isso quer dizer que é ruim, né? Que a série tá ficando ruim? Não, nada disso. A série tá seguindo o caminho dela, mas sempre que houver alguma diferença, eu vou falar aqui, né? Vou comunicar a vocês pra gente tentar entender realmente qual será o destino da série daqui pra frente. E a gente pode começar, inclusive, pelaquela cena em flashback que abre o episódio, que aquilo ali foi totalmente inventado em relação ao livro, tá? Aquilo não existe em momento nenhum, não é citado em momento nenhum na história. Lembrando, né, mais uma vez, que o Toranaga ele é uma representação, uma adaptação histórica do Shogun Ieyasu Tokugawa, né, que funda ali a dinastia do shogunato dos clã Tokugawa. Então é uma adaptação direta da história dele em diversos pontos. Eu fui procurar, né, o que seria exatamente aquela passagem ali, porque me parece que o episódio tentou dar muita ênfase a ela. Ele abre com aquilo ali, depois aquela passagem é referenciada naquela festinha ali com o irmão dele, contando as histórias sobre o passado, né, a infância lá do Toranaga. Então eu fui pesquisar mais um pouco sobre aquilo ali. Quem é aquele Mizoguchi, aquele samurai, né, aquele líder samurai que é derrotado pelo Toranaga, que comete lá o seppuku, né, ali naquela cena de abertura. Eu fui tentar entender um pouco mais ali, porque realmente, como a gente não vê aquela cena no livro, eu fui tentar aprender um pouco mais para trazer aqui para vocês. Na série é dito que o Toranaga tinha 12 anos, né, quando ele ganha a sua primeira grande batalha. Então eu fui procurar saber um pouco mais. E sinceramente, eu realmente não achei nada referente ao Ieyasu Tokugawa nesse período, tá, onde ele tinha 12 anos. Mas em 1558, aos 16 anos de idade, e não os 12, ele liderou um ataque ao castelo de Terabe, na província de Aichi, região central do Japão. Lá ele derrotou o daimyo Suzuki Shigiteru, que apoiava as forças de Oda Nobunaga. Sim, aquele mesmo Nobunaga que foi assassinado anos mais tarde pelo pai da Mariko, como nós já vimos aqui. Essa seria então uma das primeiras vitórias de Tokugawa na série o Toranaga, e acredito que essa batalha represente aquele flashback ali. E aí fica uma curiosidade, né, aqui da história do Japão feudal também, que nessa época o Tokugawa, né, e consequentemente o Toranaga, ele nem se chamava assim, né, o nome dele era completamente diferente. Nessa época ele se autodenominava Matsudaira Motoyasu, e essa mudança de nome era uma coisa normal entre alguns samurais ali que iam adquirindo, né, novos títulos ali de acordo com os seus laços familiares, né, conforme eles iam virando chefe dos seus clãs, né, das suas províncias ali, esses nomes iam alterando, mas isso é realmente só uma curiosidade. Tá, mas então, para que diabos serviu essa cena de flashback ali? Talvez para enaltecer o Toranaga, né, tipo, olha, esse moleque, né, já com 12 anos aqui, um grande guerreiro, um grande samurai, estrategista, né, olha como é que ele é fodão, né, desde criança ali, desde muito jovem, porque não era mais criança, não é exatamente considerado criança ali, mas pode ser por isso? Pode ser, mas também pode ser para mostrar que mesmo ele sendo, né, o grande Toranaga, né, mesmo jovem ali tendo conquistado uma grande batalha, ele também era falho, né, já que quando ele vai conversar com o Hiromatsu,
depois que o irmão dele dá uma sacaneada nele, naquela reunião ali, conta a história do que ele fazia lá na infância, ele vai perguntar pro Hiromatsu, né, que é aquele conselheiro dele mais antigo, por que ele não falou nada, né, já que a história não foi bem assim. Ele ganhou a batalha, mas na hora de ser assistente lá do samurai derrotado, ele fez uma lambança, né, ele teve que dar mais de 10 espadadas na cabeça do cara para poder cortar ela fora. E isso é visto como uma demonstração de inépcia, né? Você tem que ser um assistente limpo, seco, né? Você não pode ficar ali retalhando o cara. Tem que ser um golpe rápido, né? Fulminante, assim, para arrancar a cabeça de uma vez. E ele ficou lá, um moleque, né? Com a espada que ele nem devia aguentar direito, retalhando o corpo. Então, pode ser para enaltecer ele por um ponto, ou pode ser para mostrar que, mesmo assim, os grandes mitos, né, na verdade, se você for a fundo, ainda assim são seres humanos normais e falhos como qualquer um. E aconteceu muita coisa nesse episódio, tá? Mas precisamos falar mesmo de Saeki Nobutatsu, irmão de Toranaga, que chega trazendo um grande exército. E a sua relação com o grande daimyo é complexa e muitas vezes marcadas por rivalidade e conflitos de interesse. E como acontece com boa parte dos personagens, no livro eles têm um nome e na série outro, né? O próprio Yabushige eu chamo de Yabu, porque é como eu conheço. O Nagatsu, lá, o filho do Toranaga, é só chamado de Naga. E o Saeki, na verdade o nome dele do livro, né, se chama Zaraki. Então, caso eu troque aqui em algum momento, vocês me perdoem, tá? Mas foi como eu conheci, assim, mas eu vou tentar chamar direitinho aqui para não confundir vocês. E o Saeki, na verdade, ele é meio irmão do Toranaga, né? É filho do mesmo pai, mas de mães diferentes, o que não necessariamente implica em nada, tá? A gente está falando aqui de um período do Japão feudal, onde os grandes daimyos, né, os grandes líderes de clãs ali, como é o caso do pai do Toranaga, tinham mais de uma esposa, né, tinham esposa e tinham consortes. Então, assim, se você é o filho da primeira esposa, da segunda ou da terceira, isso não influencia em nada. Claro, existe uma ordem de sucessão ali para saber quem vai ser o próximo líder, né, lá da família. Mas isso pode ser alterado também, né? O próprio pai ele pode já deixar isso claro lá no seu testamento, dizendo que, olha, não vai ser você, vai ser seu irmão mais novo, né? Vai ser o caçula, enfim. Isso é uma coisa que poderia ser alterada ali sem problema nenhum e que, né, não deixa de ser um problema e causar guerras ali posteriormente. E o encontro deles também é muito diferente, galera, muito diferente do que acontece no livro, né? Inclusive, a própria personalidade do Saeki não tem nada a ver, né? Ali ele é um cara meio bonachão, ele chega ali meio sisudo, daqui a pouco ele tá meio desbocado, né? Tá fazendo piadinha. Logicamente que ele vai se revelar como um sacana depois, mas ele é um cara amigável, né? Ele é um cara carismático. No livro, o irmão do Toranaga é rabugento, sabe? É desconfiado, é meio melindroso ali. É um personagem meio chato, na real. Eu acho que a série melhorou o personagem nesse sentido. O próprio encontro deles também não é nada daquilo ali, cara. Eles não se veem no meio de uma floresta escura, não tem aquela festinha lá em águas termais, jantarzinho, o Toranaga indo, sabe, contratar uma cortesã para ele, como o caso na série a gente vê ele contratando a própria Kiku, né, para servir ali ao irmão. Não tem nada disso no original. O Toranaga marca com o irmão dele numa encruzilhada, né, no meio de uma estrada assim, onde tem umas montanhas que ele enche de samurai para ficar vigiando, né, bota um monte de espião ali num vilarejo. Ele tá sempre um passo à frente do próprio irmão. Aqui a série inverteu, né? Mas no livro isso é totalmente diferente. E o Zaraki, né? O Saeki. Eu confundindo aqui, ó. O Saeki, ele se mostra um grande canalha, né? Ali traindo o seu irmão, o Toranaga. Eu não vou dizer nem canalha, porque a gente tá falando de uma coisa meio Game of Thrones, né? Como eu sempre gosto de referenciar aqui. Não existe ninguém bonzinho
e ninguém mal, assim, né? Não é essa coisa maniqueísta, cada um tá correndo atrás do seu próprio interesse. Do ponto de vista de outros personagens, né? O próprio Toranaga é um maldito, mas aqui ele trai, né, o seu irmão, e a gente fica pensando, o que ele quer afinal? Ele dá a entender ali pro Toranaga que caso eles façam uma aliança, ele pode pedir o quê? Pode pedir Izu, que é aquela província ali onde fica Anjiro, que é o feudo do homem, enfim. Mas quando ele fala isso, você vê que o Yabu ele já olha tipo, como assim, né? Porque Izu é feudo do Yabu, né? Quando o Yabu se torna vassalo do Toranaga, aí sim ele fica submetido ali ao que o Toranaga quer. Mas a princípio é feudo dele, né? Feudo da família dele. Então ele já fica meio desconfiado, tipo, o que tá acontecendo, né? E aí depois, né, o Saek ele fala, não, eu tô te sacaneando aqui porque eu quero tudo, né? Ele quer ser o grande daimyo ali da região do Kanto, que é onde reina as forças do Toranaga, e ao mesmo tempo ele pleita ali a sua posição como um dos membros do Conselho de Regente. Porque essa posição, vamos lembrar que são 5 pessoas só, né? 5 daimyos ali no Japão inteiro, que fica perto do herdeiro, fica perto da corte, tem um contato mais próximo com o próprio imperador. Então, do ponto de vista de influência, cara, que grande senhor de terras ali não gostaria de fazer parte do Conselho de Regentes, né? Vendo do ponto de vista político. Então ele dispara para todo lado. Agora, existem também outras razões que possivelmente não foram apresentadas até agora, mas a gente vai falar delas já já. E nesse episódio vimos também Toranaga lidando com ecos do episódio passado. Primeiro, ouvindo as reclamações de Buntaro sobre o relacionamento de Mariko e Anjin, e depois cedendo o tempo de um bastão de incenso para Madame Gin naquela reunião confusa entre eles. Sobre o Buntaro, né, e a Mariko ali, o Buntaro que inclusive ele foi lá porque o homem tinha colocado uma pilha nele, né, ele já estava meio desconfiado, né, aí o homem botou uma pilha nele ali, tipo, olha lá, ó, tua mulher lá com aquele cara lá, e aí mano, tu vai fazer nada? Né, qual é a tua? Ó, abre o olho, hein, aí ele foi lá, falar pessoalmente com o Toranaga na frente da própria Mariko, né, acusar o Anjin-san de estar fazendo uma talaricagem com ele, mas o Toranaga deixa claro, tipo, olha, se você acha que isso está acontecendo, você tem que acusar os dois, é isso que você quer? Que aí a gente já corta a cabeça aqui deles e vida que segue, né? E como o Buntaro ele gosta da Mariko, de certa maneira, né, ele não quer fazer isso, e até porque se ele faz, automaticamente não é só o gostar dela, o relacionamento do Buntaro com a Mariko, eu já citei isso em outros vídeos que a gente fez, ele é complexo, tá, gente? Ele é um arrombado, né? Ele bateu nela, ele agrediu ela, ele é mal educado, ele é grosseiro, ele é tudo isso. Mas também ele gosta dela, não é que ele não gosta, ele gosta dela também. Mas ao mesmo tempo, se ele reconhecer isso, ele reconhece que levou uma gaia, né? Que foi cornão ali, corno manso. Então, ele tá nessa armadilha, né? Tipo, eu quero me livrar do Anjin-san, quero continuar colocando aqui a Mariko debaixo dos meus pés, humilhando ela, ao mesmo tempo que eu também gosto dela e ela age dessa maneira fria comigo, então eu vou reclamar aqui pro Toranaga a minha dor de corno, que já corta ele logo e fala, mano, se você não quer resolver, não enche o meu saco também, que eu tenho muita coisa aqui pra tocar pra frente. E a questão da Madame Gin ali, ela seria tecnicamente crucial para esse episódio, tá? Aquela reunião entre eles ali, que ficou um papo meio de maluco, no livro ela é extremamente importante, tanto é que ela dá o nome ao episódio, né? Como que se chama esse episódio aqui? Se chama O Tempo de um Bastão de Incenso, né? Ou um bastão de incenso, alguma coisa assim, que é uma medida de tempo usada por ela para ter esse encontro com o Toranaga, né? Ela suplica lá para Mariko, faz parte do acordo entre elas ali, que o grande daimyo ceda um pequeno tempinho para ela falar com ele algumas coisas, e é o que rola naquela reunião ali. Então é uma passagem importante, né? Tanto que dá nome ao episódio. E eu esperava um pouco mais, sinceramente,
mas eu acho que talvez a gente não tenha visto tudo, porque eu não vou revelar o que, porque como eu não sei se isso ainda vai aparecer na série em algum momento, né, eu posso estar dando aqui um spoiler para quem não leu o livro, mas o fato é que naquela reunião a Madame Gin, ela deveria ser a chave para o Toranaga fazer um contra-ataque estratégico, né? Lembrando, ela, assim como outras donas, né, de casas de chá ou prostíbulos, como vocês queiram chamar, elas possuem uma rede de informação, porque é um lugar que é frequentado por todo tipo de gente, né? Principalmente, né, as casas mais caras, com as cortesãs mais caras, só os grandes daimios, né, os grandes samurais conseguem ter acesso, conseguem pagar por aquilo ali, e os caras bebem, abrem a boca, né, acabam revelando certos segredos. Essas cortesãs, elas frequentam os castelos, os templos, então elas sabem de muita coisa, é uma rede de informação muito ampla. Então ela, tecnicamente, ela daria algumas informações para o Toranaga e ele usaria isso mais tarde no plano dele de contra-ataque, porque ele está perdendo, né? Teve o terremoto, ele perdeu parte do exército, agora o irmão dele acabou cercando ele, o Conselho de Regentes está unido, então assim, ele está completamente encurralado. Então ele precisa de toda a ajuda possível e a Madame Gin, teoricamente, revelaria isso para ele. E o que ela quer, a princípio, né? No livro são 3 coisas. Ela está fazendo uma negociação do contrato da própria Kiku para o Toranaga, que na série isso não foi explorado até agora e eu acho que não será, tá? Porque no livro o próprio Toranaga se encanta pela Kiku e ele quer comprar o contrato dela. Então a Madame Gin tá ali meio que, né, tentando negociar com ele, com a Mariko. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é que ela quer tornar o próprio filho dela samurai, porque ela tem um filho, e ela quer que ele se torne um samurai, apesar dele ter nascido de uma cortesã. E isso não é impossível, né? O próprio Taikun, o Ishido, que a gente vê lá no Conselho de Regentes, eles vêm de uma origem camponesa, né, e se transformaram em grandes daimios. O Anjin-san, né, que é um piloto inglês bárbaro para os padrões dos japoneses, se torna samurai quando o Toranaga dá a ele o título de Hatamoto. Então não é impossível que isso aconteça. Ela quer pleitear para o filho dela também essa posição de samurai. Mas o que é realmente mostrado aqui na série, né, o que ela foca mesmo, é a questão da criação do distrito das casas de chá em Edo, né, que mais tarde será Tóquio, mas a Edo, que ainda é feudo do Toranaga, ela pede a criação de um distrito para as casas de chá. E assim, isso na série fica muito em aberto, tá? Fica muito assim, não justificável. Ela não explica exatamente por que ela quer isso. Parece que ela tá dando uma ideia do nada, né? Tipo, eu queria que você criasse isso aqui e ok, né? Mas não, existe todo toda uma estratégia dela, né, de criar essa região. Por quê? Porque você concentra toda essa força de influência que eu citei agora há pouco ali, né? Você acaba criando um lugar seguro para que essas casas de chá existam, porque é mais fácil de você policiar. Ela fala para o próprio Toranaga que para ele é bom também, porque na hora de colher impostos, ele vai sempre no mesmo lugar. Então ela consegue manter um ambiente controlado. Então existe toda uma explicação de por que ela quer fazer isso. E ela dá a ele também a sugestão da criação de uma nova classe de cortesãs, que são as geishas, né? Teoricamente, essa seria a origem das geishas no Japão. Isso estou falando na série, tá, gente? Não na história real. Mas na série seria ali um acordo entre a Madame Gin e o Toranaga para a criação das geishas, porque até então as cortesãs, elas faziam todo aquele trabalho artístico, né? Elas cantavam, dançavam, faziam ali o ritual do chá, né? Tinha toda aquela parte artística e também tinha a parte da prostituição em si. Você cria uma outra subclasse como as geishas, onde elas ficariam focadas só na parte artística, né? Não seriam cortesãs para o sexo. Então a criação dessa divisão
iria dar ali a continuidade a uma nova cultura de cortesãs no Japão. Vocês entendem como é que é muito mais coisa por trás do que foi mostrado naquele encontro entre eles ali? Ela tem outras ambições que até então não são mostradas na série. E eu, sinceramente, assim, não vou dizer pra vocês que isso é bom ou ruim, tá? Porque como a série ainda não acabou, pode ser que isso seja trabalhado mais tarde. Só que no andar das coisas, galera, sinceramente, assim, tem tanta coisa pra acontecer ainda e só mais 3 episódios que eu não sei se eles vão voltar nisso, tá? Pra quem leu o livro, ok. Pra quem não leu, eu acho que pode ficar faltando assim, um pouco mais da motivação, né? Por que o Toranaga tá dando ideia pra essa véia aqui? Né? Por que ele tá cedendo? Porque ele vai lá, ele fala com o funcionário dele lá, né? Ó, bota no meu testamento aí que eu vou estar liberando uma região lá pra Madame Guin e tal. Ou seja, ele aceita sem, teoricamente, ter pedido nada em troca. Fica um pouco confuso, né? Então, por quê? E é aqui que eu acho que a série ela tá fazendo um argumento de roteiro, uma ferramenta de roteiro que a gente chama de foreshadowing. E para quem não sabe, né, nem nunca ouviu falar sobre isso, foreshadowing é quando o autor insere pistas ou sugestões sutis ali sobre eventos futuros na sua narrativa. Talvez você não tenha ouvido exatamente com esse nome, mas você já viu isso. Com certeza você já viu isso na sua vida, seja nos livros da Agatha Christie, por exemplo, né, onde você tem que descobrir quem é o assassino, mas ela não te dá todos os elementos, né? Chega lá no final do livro, ela bota alguma coisa ali que não foi necessariamente mostrado durante a narrativa, que você pensa, tá, né? Se eu soubesse disso aqui antes, eu teria adivinhado quem era o assassino aqui no final da história. Os desenhos do Scooby-Doo faziam isso, né? Você ficava ali o desenho inteiro para descobrir no final que o monstro, que o fantasma era, sei lá, o dono da sorveteria que queria dar um golpe, né, em alguém e tal, e aí eles iam lá, arrancavam a máscara do fantasma e tava o cara lá, mas isso não é mostrado porque você não sabe exatamente a motivação. Então eu tô quase cravando aqui com vocês que talvez essa reunião não tenha sido toda mostrada ainda, tá? Pode ser que mais tarde, porque, de novo, o Toranaga está encurralado, né? Foi traído pelo irmão, perdeu parte do exército, está cercado ali. Como é que ele vai sair dessa, né? Então, assim, eu tenho quase certeza que no futuro, nos próximos episódios, será revelado que ele e a Madame Guin conversaram alguma coisa, ele ficou sabendo de alguma coisa que não foi mostrada aqui, que ele vai usar mais tarde. Na forma narrativa de uma série, isso funciona, tá? Mas no livro a gente já sabe desde o início quais são os segredos ali que o Toranaga pode usar. Então, assim, só para deixar claro, eu não tô reclamando que isso é ruim, tá? Não tô dizendo que isso é necessariamente ruim, tô dizendo que a série tá levando por esse lado, mas eu trago essas informações aqui para que vocês entendam mais, né? Saibam mais das motivações dos personagens para quem não leu o livro, porque pode ficar confuso, né? O meu objetivo aqui é que vocês entendam o máximo da série possível e o máximo dos personagens. Se vocês souberem, né, o que motiva cada um deles, vocês vão entender, vocês vão ter uma imersão maior dentro dessa história, né? O meu objetivo é esse. E claro, controlando o máximo possível sem revelar tudo para não dar spoiler, porque eu não sei, né, se posteriormente a série pode revelar essas coisas ou não. E fora do conflito de Toranaga e a traição de Saeki, precisamos ainda dar uma ênfase aos outros personagens que, mesmo com a participação menor nesse episódio, ainda merecem um comentário de destaque. Começando pelo Anjin-san, né, cara, assim, aqui eu vou dar uma reclamada, tá? Eu não gostei muito do que fizeram com o personagem não, porque nesse ponto aqui, ele já tá falando muito mais japonês, ele já entende muito mais dos costumes, ele já tá, assim, se portando muito mais como um Hatamoto, sabe? Ele não tá tão perdidão ali como ele parece, né? Então ele comete alguns atos ali, tipo na reunião, né, que ele vai fazer lá com o Toranaga e a Mariko, ele fica insistindo, fica confrontando o Toranaga ali quando claramente ele falou que a conversa já acabou, né? Ele continua insistindo ali na questão lá do navio, não sei o que e tal.
o que é uma falta de educação, né, pros modos deles lá. Então, isso é uma coisa que o Anjin-san não faria, e ele nunca, jamais teria feito aquela afronta com o Toranaga naquela reunião ali com os comandantes, né, com os principais generais ali, quando o Toranaga ele anuncia que ele vai se render, né? Primeiro que o Anjin-san ele ainda não entende exatamente o que vai acontecer, tá? Ele não sabe se a rendição do Toranaga significa que não vai ter guerra, ou que ele vai ser libertado, ou se ele vai morrer, o que vai acontecer com o navio dele, ele não sabe. Então, assim, ele nem fala nada nessa parte do livro, ele só fica olhando, sabe, com o olho arregalado, assim, tipo, mano, o que tá acontecendo, né? Como é que eu vim parar aqui? Mas na série não, cara, ele levanta, né, tipo, bota o dedo na cara do Toranaga e fala assim, tá vendo, ó, esse cara aqui, que é o fodão aí, ó, ele vai arrasar tudo, gente, sabe, ele tá dando mole aqui, esse cara não tá com nada, e dá as costas e sai. Mano do céu, isso nunca aconteceria originalmente com o personagem, porque é uma falta de respeito tão grande, que o Toranaga tinha que pular na hora ali e arrancar a cabeça dele, né? Uma humilhação pro Toranaga, um Hatamoto dele, né? Principalmente um estrangeiro, um bárbaro fazer aquilo ali, né? É uma descortesia tão grande que o Toranaga seria obrigado, mesmo sabendo que o Anjin-san é útil, né, que ele tem lá o conhecimento do uso lá dos canhões, sabe pilotar um navio e tal, mesmo ele sendo útil, o Toranaga seria obrigado a matá-lo ou a puni-lo de alguma maneira, porque ele não pode tolerar esse tipo de coisa, sabe? É muito surreal a série fazer isso com o personagem, porque é como se ele estivesse, na minha visão, regredindo, né, de um aprendizado ali, de um status dentro da cultura japonesa feudal, que até aquele momento ele havia chegado. O Omi e o Yabu, né, ficaram muito à margem nesse episódio. O Yabu ele ficou ali fazendo aquele joguinho duplo ainda, né, quando o irmão do Toranaga chega, né, vai falar pra ele, tipo, os caras estão de olho em você, né, e aí ele, não, eu sei, pá, tamo junto, né, ainda dando aquela ideia que o personagem não é muito confiável, que ele tá fazendo meio que um agente duplo, né, entre os dois lados. Então o status dele não se altera em nada. O Omi, ele tá sentindo que o Anjin-san pode ser uma ameaça para ele, já que ele seria o líder do pelotão de canhões, mas no episódio passado o Toranaga dá essa liderança pro Anjin-san. Então ele vai lá no Buntaro, né, papapá, ali, canta no ouvido dele, que a Mariko tá botando uma gaia nele, aí tem toda aquela cena que a gente já comentou aqui, o que inclusive vai gerar, né, aquela coisa do Buntaro ir lá e puxar a espada pra cima do Anjin-san, né, quando ele tá sendo confrontado pelo Yabu ali, eles estão meio que treinando, né, porra nenhuma, né, o Yabu tá sacaneando ele ali, e aí o Buntaro do nada vai, saca a espada, bota no pescoço assim do Anjin-san, assim, querendo arrancar a cabeça dele. Isso no livro nunca aconteceu, tá? Porque por mais porra louca que o Buntaro seja, por mais dor de corno que ele tenha, ele é um samurai leal ao seu senhor. Então, assim, ele tá puto da vida, mas se ele não tem autorização do Toranaga para fazer nada, ele não faz nada, tá? Então, isso também foi completamente inventado em relação do livro para a série. Agora, quem recebeu ali um certo destaque foi a Fuji, né? A Fujiko, como eu chamo, porque é o nome dela no livro, que é a consorte do Anjin-san. Quando ela recebe lá o avô dela, o Hiramatsu, com os restos mortais, né, do filho e do marido dela, né? Você vê que ela tá ali treinando com uma naginata, né, aquela lança e tal, e se preparando para a guerra, e ela recebe o avô ali com toda a honra, com todo respeito, ou seja, ela tá ferida ainda, né, lá do terremoto, ela tá treinando para a guerra, ao mesmo tempo que ela tá cuidando da casa e dos negócios do Anjin-san, e ainda assim ela tira um tempo para receber o avô, e a todo momento ela fala que ela só quer cumprir com os deveres dela, né, que o Toranaga fez um acordo com ela, que ela deve ficar com o Anjin-san durante 6 meses só, e que depois disso, tecnicamente, ela teria permissão para cometer o seppuku e se unir ao marido e ao filho lá
no além, né? Então você vê que ela ainda tá ali servindo como uma grande samurai. Eu gosto, cara, eu gosto porque a Fuji, ela é uma personagem interessante mesmo no livro, tá? Então eu tô gostando desse destaque dado para ela. E dizer que se fosse no livro, inclusive, não teria nada disso também, porque nesse momento ela tá assim muito ferida, né? Quando houve aquele aquele acidente, né, lá do terremoto, enfim, que a casa desabou em cima dela, teve um incêndio e ela fica com as costas, as pernas queimadas, sabe, os ombros, então ela fica muito ferida, ela fica fora de cena, né, da história durante um bom tempo. E aqui não, eles botaram ela só com os ferimentos ali nas costas, né, enfaixaram, e vida que segue, porque eu acho que eles querem realmente aproveitar mais da personagem. Nós não temos tantas personagens femininas na história, então acho que a série está fazendo questão, né, de dar um pouquinho mais de ênfase para ela. E aí, só uma curiosidade aqui, né, eu falei lá do terremoto, do episódio, dos episódios anteriores, né, e como que isso está tendo relação agora. E no dia que o episódio de Shogun saiu, que esse 7º episódio saiu, né, na noite do dia que eu tô gravando hoje esse episódio, tivemos um terremoto lá na Ásia, né, pegando parte do Japão ali. É muito louco, né, cara, porque a gente vê isso na ficção e de repente vem a natureza e lembra pra gente que isso tá acontecendo no mundo real também, né, que é uma coisa assim imprevisível, né, você pode sair de casa com planos assim 1000, né, dentro da sua rotina, e do nada tudo muda porque simplesmente o chão começa a tremer, começa tudo a cair, né, é uma coisa que você não tem como prever, né, uma força da natureza muito grande. Pra quem não viu aí, cara, foi um terremoto de magnitude 7.5 e ele atingiu a costa leste de Taiwan, foi sentido na capital Taipei e no sul do Japão, né, leste da China, Filipinas, ou seja, teve um tremor danado, teve alerta de tsunami lá no Japão, tem várias imagens rodando por aí, inclusive teve uma cena ali que vocês podem ver aí de um tremor numa montanha, né, que é aquilo que a gente viu lá no episódio do Shogun, né, do nada as coisas começam a tremer ali, a terra começa a rachar, começa a levantar poeira para todo lado. É muito doido esse tipo de coisa. E pra gente finalizar, o episódio termina com a revolta de alguns vassalos de Toranaga contra Saeki, liderados pelo seu filho Naga, que acaba morrendo da maneira mais idiota possível ao escorregar e bater a cabeça em uma pedra. E, sinceramente, cara, isso aqui é uma das mudanças mais drásticas da série em relação ao livro, tá? No livro, o Naga não morre. Spoiler! Pois é, ele não morre, tá? Ele vai até o final da história, inclusive não é nem mostrado o irmão mais velho dele, o Sudara, que esse sim, teoricamente, é o sucessor do pai, né? Se o Toranaga morrer, quem vai assumir é ele. Ele é casado com a irmã da Oshiba, a mãe do herdeiro lá. Ou seja, é um personagem importante que nem apareceu, não sei se vai aparecer, mas o Naga ele não morre, cara. Ele vai até o final da história, ele tem outras participações ali e a série decidiu matar ele da maneira mais idiota, impossível, assim. Não sei, cara, não sei quais os rumos da história depois disso. Porque fica em aberto, né? Será que o Toranaga vai tomar uma atitude depois da morte do filho? Será que ele vai querer vingança? Ou será, né, que ele vai ficar impassível ali? Tipo, não, eu tenho já aqui os meus planos secretos, que a gente não sabe ainda o que é. Eu vou continuar me fingindo aqui de derrotado. E aí eu vou engolir, né, a dor da morte do meu filho porque a minha ambição é maior, os meus planos são maiores. A gente não sabe exatamente para o que serviu essa cena. Nesse ponto aqui eu vou dizer para vocês que eu tô tão perdido quanto vocês, mas com certeza, cara, não é à toa, tá? Porque não foi só para dar um pouquinho de emoção ao episódio, não. É uma decisão muito importante que eles tomaram na história de fazer essa alteração. Então, se isso foi feito, eu imagino que tenha um objetivo real. É isso, gente. Vídeo longo, né? Como sempre acaba ficando aqui, mas como eu disse, eu faço questão de ser o mais explicativo possível, de trazer os fatos históricos reais aqui, para a gente tentar traçar uns paralelos, né? Falar mais da personalidade de cada um ali, né? As motivações, as coisas que não tem no livro,
para vocês não perderem nada, né? E também para quem leu o livro, às vezes a galera leu há muito tempo, não se lembra muito bem, pra gente ir relembrando os fatos aqui. Então o vídeo acaba ficando longo mesmo, mas eu só tenho a agradecer demais, cara, demais. Tem uma galera que vem aqui todo vídeo, fala que tá ansiosa pela próxima análise e tal, e eu só quero agradecer a confiança de vocês sempre aí, pelo carinho de vocês aí nessa jornada que a gente está fazendo com Shogun, né? Atualmente eu tenho acompanhado 2 séries aqui no nosso canal, que é Shogun e X-Men, né? Quem tá vendo aí a nova animação de X-Men 97, eu tô trazendo os vídeos semanais aqui também, então tem uma galera chegando agora aqui, muito carinho, então eu quero agradecer muito, muito, muito vocês, tá? A jornada ainda não acabou, tem mais vídeo, tem vídeo de curiosidade que vai sair também, tá? Que eu já estou programando aqui, até o final da semana deve sair outro vídeo sobre Shogun aqui no canal. Então é isso, galera, só quero agradecer, tá? Só preciso realmente agradecer a audiência, a confiança de vocês, tá bom? E a única coisa que eu peço é que você dê aí o seu like ou dislike também, se você não gostou, de repente você viu até aqui e não gostou, mas se você viu e gostou, dá um likezão pra gente, comenta aí o que você achou, né, porque eu quero trocar ideia com vocês sobre Shogun e ajuda aqui também a dar um engajamento pro nosso vídeo, né, ajuda aí o YouTube a ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo aqui, então deixa um comentário também, e se você é novo, não se inscreveu e achar que a gente merece, se inscreve aí no canal também, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!